Oiê, aqui quem vos fala é Regiane Santos, trazendo para você no dia de hoje mais um devocional com muito temor e temor. Oremos. Pai, nós te entregamos esse momento, nós te entregamos a direção desse programa, nós te entregamos, ó Deus, a direção das nossas vidas. Que o teu Espírito Santo esteja sobre nós, que o Senhor abra o nosso entendimento, os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa mente, para que a tua palavra possa produzir em nós, Senhor, frutos dignos de arrependimento. Essa oração eu faço a ti em nome de Jesus. Bom, dando continuidade ao livro de Atos, nós iremos estudar hoje sobre Atos, capítulo 24, dos versos 22 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor. Abra comigo o seu livro santo. No meu subtítulo tem aqui, Paulo perante Félix e Drusila. Vamos lá. Então, Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas que com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo, quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse, por agora podes retirar-te, e quando eu tiver a vagar, chamar-te-ei. Esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve como sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Bom, no início do capítulo 24, do devocional anterior, nós vimos a defesa de Paulo. Perceba que mesmo que Félix, ouvindo toda a defesa de Paulo e conhecendo de forma mais acurada, resolveu adiar a causa de Paulo. Enquanto isso, nosso irmão Paulo ficou detido. E é bem verdade que nesse período foi tratado com indulgência. E ele era servido também pelos irmãos, por seus amigos. Os irmãos tinham acesso a Paulo. E depois de passados alguns dias, quem resolve aparecer? Félix, E dessa vez ele traz consigo sua esposa Drusila, que segundo alguns historiadores, Félix já havia tomado Drusila do seu primeiro casamento. Eles viviam uma relação ilícita, uma relação adúltera. Então, nosso querido apóstolo Paulo, que não perdia a oportunidade, pregou para os dois sobre justiça, domínio próprio e juízo vindouro. Paulo foi bem na ferida. Nós já sabemos que Félix não era um homem justo, pois se fosse, não teria mantido um inocente sob sua custódia. Paulo pregou a Félix também sobre o domínio próprio, que nos remete aos pecados de natureza sexuais, como dominar suas paixões, seus desejos, sua lascívia. Félix, como eu já tinha dito antes, havia tomado Drusila do seu esposo, E não conteve. Félix não conteve os seus desejos carnais. E Paulo falou ainda mais, falou sobre o juízo vindouro e a ira de Deus, que será derramada sobre todos aqueles que vivem na impiedade. Eu fico imaginando a ousadia de Paulo de confrontar os pecados daquele casal,
Paulo fez isso porque, como ele mesmo diz em Atos 20, 24, em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Félix era uma figura de autoridade, e naquele momento ele era, em tese, uma autoridade na vida de Paulo, né? Trazendo para os nossos dias, quem de certa forma exerce de maneira ainda que limitada uma certa autoridade sobre a sua vida, sobre a minha vida. Quem é na sua vida? É o seu chefe, é o seu patrão, é o seu professor, é o seu pai? Será que você tem a coragem de confrontar os pecados dessa pessoa? De falar sobre o juízo vindouro de Deus? Será que nós temos feito isso não só para aqueles que de certa forma exercem alguma autoridade em nossas vidas, mas também para aqueles que são, para aquelas pessoas que nós amamos, a quem amamos? Será que nós costumamos confrontar nossos amigos, os nossos membros das nossas famílias, ou até mesmo o nosso próximo, né? Então fica aí essa indagação para mim e para você. A exposição da palavra causou temor em Félix. A palavra nos diz que Félix ficou amedrontado, mas, no entanto, endureceu o seu coração. Por que eu digo isso? Que Félix endureceu. Ora, no versículo 26, nós lemos que Félix espera receber dinheiro de Paulo. O seu coração continuava corrupto. Ele agia tão somente pelos seus próprios interesses, quer financeiro, quer político. Como vimos no último versículo, que é o 27, durante os últimos 2 anos de sua gestão, Félix manteve Paulo encarcerado. Em troca de quê? Em troca de receber apoio político dos judeus. Félix é o tipo de governante que trabalha única e exclusivamente em benefício próprio. E nos dias atuais, será que temos algum político assim? Ora, pois é só o que tem, não é verdade? Segundo fontes de historiadores, Félix foi acusado de corrupção e excessiva severidade e foi removido do cargo e substituído por Pórcio Festo. Irmãos, eu fico pensando o quanto o Senhor foi misericordioso para com Félix. O Senhor não somente deu uma oportunidade para Félix, mas várias e várias. A palavra nos diz que Félix chamava Paulo frequentemente. Sim, era frequentemente. E, no entanto, o seu coração estava tão somente em busca de coisas materiais, focado no material. Seu coração estava no intuito de ganhar, de receber dinheiro ou poder. E aqui eu quero deixar um versículo para a sua meditação e para a minha também. Hebreus 3, 7 a 8, parte A. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Amém? Oremos. Senhor Deus, que a tua palavra foi dita, foi ministrada. Ó Deus, que nós possamos verdadeiramente todos os dias nos arrepender dos nossos pecados. E ao ouvir a tua palavra, ao ouvir a tua voz, que nós não venhamos a endurecer o nosso coração, mas tão somente a nos prostrar e nos render ao que está escrito. Essa oração eu faço a ti, em nome de Jesus. Amém. Até mais. Paz de Cristo, meus irmãos.